Olá, estamos iniciando o nosso podcast 046, onde nós contamos a história de pessoas célebres da nossa querida cidade de Francisco Beltrão. E hoje nós vamos estar recebendo com muito carinho o Alexandre do Instituto Visão Solidária, que vai contar um pouco da sua história, onde ele nasceu, passou essa infância, até nós chegarmos aonde o Instituto Visão Solidária adentrou a vida dele, e aí sim a Jéssica também participa para contar tudo pra gente do Instituto Visão Solidária. Alexandre, seja bem-vindo à Web Rádio Cidade, contar um pouquinho da tua história. O amigo nasceu na cidade de Francisco Beltrão, muito bem, seja bem-vindo. E aí, Cadu, como é que você tá? Tudo bem? Eu vou responder todas as suas perguntas, meu amigo, né? E vamos fazer um bate-papo bem descontraído aqui. Mas primeiro eu quero agradecer o convite, né? É um prazer e uma honra para mim estar aqui e poder falar um pouquinho sobre empreendedorismo, sobre a nossa história e principalmente de momentos em que podem inspirar outras pessoas, né, a trilhar o mesmo caminho, né, Cadu? O Alexandre nasceu na cidade de Francisco Beltrão? Olha, basicamente eu nasci na cidade de Francisco Beltrão. Se eu for te dizer assim, eu cresci aqui, morei praticamente minha vida toda aqui, mas nasci em Cascavel, né? Fiquei 16 dias em Cascavel. Então, às vezes, quando as pessoas me perguntam, é de Beltrão? Sou de Beltrão, né? Eu acho que pelo fato de ter vivido toda a minha vida aqui, basicamente, eu sou de Beltrão. Qual bairro? Bom, quando nós viemos de Cascavel para cá, nós moramos, meu pai e minha mãe, né, na época, tinham há pouco tempo ficado junto, eles moraram no Vila Nova. Eu lembro que era uma parede e meia com a minha avó, né, e aí tinha alguns tios ainda que moravam com a minha avó e tal. Então, para dar uma força naquela época, vieram no Vila Nova morar dessa forma. Depois de algum tempo, meu pai conseguiu se estabilizar no emprego, numa madeireira na época aqui, e aí alugou uma casinha, né, uma casinha que a gente também dividia com uma outra família. E foi assim durante um ano, basicamente. Depois, meu pai conseguiu comprar um terreno. E veja só o negócio que foi feito, Cadu, na época. Foi dado uma geladeira, um rádio a pilha, né? E parcelado a perder de vista. Basicamente, eu acho que uns 5 anos foi pagando esse terreno. E aí ele conseguiu juntar um dinheirinho na época e pegou e fez uma meia aguinha lá na Cidade Norte. Foi o primeiro contato que eu tive com a Cidade Norte quando eu tinha 5 anos de idade. E aí meu pai começou a trabalhar na época na Chapecó. Eu acredito que era um caminho comum na época de 1980 aqui em Francisco Beltrão. Muitas famílias, né, que vinham de fora ou então que vinham do interior acabavam se estabelecendo na Cidade Norte e vinham a fazer parte do frigorífico, né, que demandava muita mão de obra, ofertava muitos empregos e pagava razoavelmente bem para aquela época. E foi assim que a gente basicamente se estabeleceu na Cidade Norte. Que lembranças você tem da sua infância no que diz respeito aos teus amigos, a brincadeiras de infância? Como é que foi essa infância? Eu posso dizer para vocês que fui um privilegiado, né? Apesar de uma vida muito simples, de chinelo de dedo e bermuda, nem camiseta usava basicamente. A gente ficava próximo a uma grande área de floresta, onde tinha muito pinheiro araucária. A gente fazia muita colheita de pinhão, sabe? Com piazada, a gente adentrava naquele mato e fazia colheita de pinhão, pescava, caçava. E quando todas essas brincadeiras saturavam, pelo fato de ter muita criança na nossa rua, a gente inventava. Aí a gente partia para pipa, carrinho de rolimã, luta, que dava muita briga. Mas quem nunca, né? Quando a piazada. E aí a gente fazia várias explorações e inventava outras brincadeiras, né? Era muita criatividade, porque naquela época nós não tínhamos celular, muito pouco acesso à televisão. A televisão, quando tinha acesso, era preta e branca. Então a gente inventava muita brincadeira mesmo e costumava dividir o tempo entre estudar, ou na parte da manhã ou na parte da tarde, e praticar essas brincadeiras aí, Cadu. E pegando um gancho que você falou em estudar, como é que foi a entrada para a escola, os amigos? Você deu bem, não se deu? Que lembrança você tem do teu início da tua carreira escolar? Bacana, bacana. Olha, o início da minha carreira escolar se deu no Colégio Casemiro de Abreu, na Cidade Norte.
tinha 6 anos de idade. Eu sempre fui muito orientado desde cedo pelos meus pais a ter uma carreira escolar ativa, me dedicar, né? Muitos pais daquela época eu lembro que falavam dessa maneira: eu te dou comida, te dou casa, não estou exigindo que você trabalhe fora, mas estude. O que eu posso te dar é estudo. Então eles falavam muito dessa maneira para nós naquela época. Eu sempre levei isso muito a sério, sabe? E aí existia uma competição também entre a galera lá, né? Eu lembro que era um pessoal muito do bem, assim. Então todo mundo que ia para a escola ficava se dedicando o máximo que podia para que chegasse o final do ano e passasse de ano. Porque como estava todo mundo na mesma classe, se alguém ficava para trás, era motivo de chacota. Então a gente dava o máximo que podia, né? Eu fui perceber que eu realmente estava dentro de uma escola e que eu estava ali para aprender quando eu estava já na quarta série, basicamente. Porque antes disso, Cadu, eu fazia o meu processo de ir para a escola, fazia o dever de casa, né? Porque eu gostava de estar sempre de bem com a professora. Mas assim, responsabilidade por estar lá não tinha. Agora, a partir da quarta série, já entrando no ginasial, na época era ginasial, né? Hoje é ensino médio, aí sim, aí a partir daquele momento eu tinha uma responsabilidade muito maior, já sabia o que eu queria. Então eu me dedicava pra caramba, minhas notas sempre foram boas, quase sempre pegava recuperação em matemática no final do ano, mas não era por falta de esforço, era porque não conseguia mesmo, né? Não conseguia entender a disciplina. Mas mesmo assim, muita persistência e muito esforço. Aquela frase célebre: o que você vai ser quando crescer? Qual que era a tua resposta quando te perguntavam isso quando você estava na escola? Rapaz, eu não fazia ideia do que eu ia ser, sabe? Eu não tinha noção. Eu falava alguma coisa para agradar as pessoas. Por exemplo, para agradar tios e muitas vezes pais, eu falava que queria ser advogado. Na oportunidade de ser advogado era uma coisa chique, né? Então eu falei, não, eu vou ser advogado. Eu vou ser médico. Mas não fazia ideia, meu irmão. O que eu sentia no fundo do coração mesmo, o que eu gostava, e o que eu queria, eu imaginava, era ter uma lojinha, era ter um negócio próprio. Eu sempre imaginava assim, bom, eu vou fazer isso, vou trabalhar durante um tempo, vou guardar um recurso, vou pegar alguma coisa. Passei por mecânica, porque o que oferecia para nossa galera daquela vez e para onde nós estávamos e aquilo que a gente conseguia ver, era mecânica, chapeação, eram trabalhos mais braçais, né, que com o tempo ia profissionalizar. Então eu imaginava, bom, vou trabalhar numa mecânica e vou comprar uma caixa de ferramenta, vou abrir um negocinho, né, vou abrir uma mecânica para mim com o tempo. Então era mais ou menos esse o meu sentimento. Agora o que eu externava era isso que eu te falei. Né? Querendo ter algo próprio? Não, vamos, eu me perguntar, não, você é um advogado, você é um grande empresário, você é trabalhando numa empresa, alguma coisa, vou me dedicar bastante, vou estudar pra caramba, vou pegar um emprego, né, que eu consiga ser um executivo, alguma coisa nesse sentido. Quando que mudou para você no segundo grau? Você já tinha a mente formada para onde você ia? O que você queria? Já tinha deixado aquela fase de agradar os outros e já tinha mais ou menos um norte para seguir ou não no segundo grau? Mudou muito pouco, bicho, sabe? Porque eu lembro que o segundo grau, naquele momento, quando a gente estava saindo, por exemplo, eu estava saindo de um grupo de pessoas e conhecendo outro grupo de pessoas que pensava diferente de mim. Muitas vezes a gente ficava internamente, né, com um certo receio, um tipo de vergonha, um tipo de timidez perante as outras pessoas, porque a gente saía lá da Cidade Norte, que naquela época não era um bairro assim tão bem visto, né, quanto hoje. A gente tinha problemas de violência, a gente tinha problemas de furto, roubo, enfim, muita coisa aconteceu naquela época, né? A gente conviveu com isso daí. Então, quando chegava, eu saí do Casimiro de Abreu, fui para o Tancredo Neves para seguir a linha, né, Cadu? E aí fui para o Mário de Andrade, né? Fui fazer o curso de auxiliar de contabilidade no meu ensino médio. Então, aí, quando eu cheguei, eu comecei a conhecer outras pessoas. E aí comecei realmente a pensar diferente, comecei, né, por conta própria, pensar, mas eu ainda ficava com uma determinada timidez de expressar ideias, né? Então, naquela época, o que eu pensava era em namorar, em ter um dinheirinho para mim poder sair final de semana
E, bicho, novamente estudar. Falei, não, vamos estudar, vamos dedicar, porque é a única coisa que se tinha naquela época que se poderia fazer. E trabalhar, principalmente, né? Eu já estava no ensino médio ali, já estava com meus 14, 15 anos, então eu precisava trabalhar. Eu queria trabalhar para ter o meu dinheiro, E justamente. qual foi o primeiro emprego? Sim, meu primeiro emprego foi no Senac, na instituição Senac. Eu fui estagiário, fazia todo o papel de auxiliar de escritório ali, né, na época. Bom, eu fiz 2 entrevistas e falharam para o Senac. Na terceira entrevista, daí me contrataram. E como é que foi essa experiência no Senac? Olha, desmistificou muito da minha mente que eu tinha. Eu lembro que eu era sempre orientado, né? Obedeça o chefe, né? Nossa, tem que obedecer o chefe. Tanto que as primeiras entrevistas que eu fiz no Senac, eu estava muito nervoso mesmo. Apesar de eu saber o teste que eu precisava fazer, eu tremia, eu precisava gravar. Na época, Cadu, você vai lembrar, o computador, você tinha o disquete para você fazer, gravar os arquivos. Eu fui fazer o teste, fiz todo o texto, tranquilo, dentro do tempo, fui gravar, eu esqueci como se gravava, e aí acabei perdendo, né? Perdendo a oportunidade devido a isso. Na segunda vez que eu tive lá, o Marcos, que era o gerente da oportunidade, né, que estava lá, ele olhou para mim e falou, mas eu já te entrevistei, né? Eu falei, sim, tal dia. Falou, bom, Alexandre, então eu vou dar oportunidade para outras pessoas hoje, eu agradeço por você ter vindo aqui, mas assim, eu vou te dar um voto de confiança. Se por acaso alguma pessoa que estiver contratada aqui não conseguir ir adiante ou desistir, eu chamo você, não vou nem fazer entrevista, eu vou te chamar direto. Falei, então tá combinado. E daí foi assim que aconteceu, na terceira vez eu vim. Bom, o primeiro dia de trabalho, Cadu, eu tinha medo de atender o telefone. Fiquei apavorado. Tocou o telefone, eu desviava. Tinha outras pessoas no escritório, né? Eu ia para um outro lado e ficava olhando, e até que tinha uma pessoa lá chamada Selma, minha supervisora também, uma das minhas supervisoras, falou, negão, tu tá com medo de atender o telefone? Tem vergonha? E aí tocou o telefone de novo, eu fui atender. Aqueles telefones de gancho, né, que você tinha que colocar bem pertinho da boca, eu colocava assim, quase falando lá dentro. Uma era por timidez. Segunda, eu não queria admitir que eu não tinha telefone em casa, que eu não sabia atender um telefone realmente. Poxa, já estava com 17 anos, né? E aí ela me falou, não, eu vou te ensinar como é que faz. Ela percebeu isso daí, teve o tato, né, para chegar e me ensinou. Aí depois eu comecei já a me soltar, depois do primeiro mês já estava vendendo curso, já estava me comunicando com as pessoas, com alunos, com professores. Para mim já estava natural a rotina, né? Mas o começo foi bem difícil. E a primeira vez que eu tive que prestar um serviço efetivamente, que o meu gerente estava do lado, que o Marcos estava do lado, eu não conseguia, eu tremia, eu travava. Então, para você ver o efeito que tem a preparação mental dos jovens, né, que vem desde cedo, para você falar um palavrão naquela época para um mais velho, para um adulto, era um absurdo. Hoje, crianças fazem isso. Então, acredito que de lá para cá a gente vê que a sociedade desenvolveu bastante, mas alguns valores, infelizmente, foram perdidos, né? Você falou 16, 17 anos e quando você chegou nos 18, você foi servir ao quartel. Como foi essa experiência? Então, meu irmão, eu sempre via na televisão o pessoal, né, o militar, em cima de um helicóptero, com uma faixa na cabeça, todo pintado, com um fuzil na mão. Meio estilo Rambo, assim, meio, né? meio estilo Rambo. E o Rambo fazia um sucesso na década de 90, na década de 80 grande, né? Então eu sempre tive esse desejo, essa vontade, sempre alimentava esse sonho de ser militar. E também pela segurança, né, do militar ter o seu soldo todo final do mês, praticamente dentro de um concurso, etc. E sim, aí eu decidi ir servir o exército. Abandonei a minha carreira administrativa de 1 ano, basicamente, 1 ano e meio, e fui para lá. Foi um choque totalmente diferente do que eu imaginava. Nunca fiz tanta faxina na minha vida, né? Fiz faxina em banheiro, fiz faxina em quarto, em cama, e em tudo que se imaginar, em pátio e outras missões, né? Só que
por mais que tenha, né, esse lado, o exército, ele ensina muita coisa para nós. Por mais que eu falo ainda com militares e muitas pessoas falam que não perdi um ano. Não, eu não digo que eu perdi um ano. Eu nesse ano fiz amigos que até hoje, né, são irmãos aqui da região e outros que já foram, né, para outros estados, até mesmo até hoje a gente tem contato. Gestão de pessoas, fantástico. Né, o fato de você fazer as tuas gestão de emoção no momento em que você está em forma, no momento em que você está com uma equipe, no momento em que você está na dificuldade, também isso daqui você carrega para a vida toda. Dentro da disciplina, né, Cadu, a gente comentava antes a respeito de horário, algumas formalidades que a gente adquire, isso daí também não se perde. Então, foi maravilhoso, no meu ponto de vista, esse ano que eu passei no Exército, sabe? Se alguém me perguntar, devo servir? A não ser que tenha uma oportunidade muito grande, né, de estudar fora, ou uma faculdade, ou alguma coisa assim, ou precisa ajudar a família que não tem condições disso, não vai. É uma das melhores coisas que me aconteceu. Digo isso pelo fato de ter me moldado, me formado como homem, realmente como pessoa, quando eu saí de lá. Muitas das coisas que eu encontrei na minha vida profissional, de dificuldades, principalmente no quesito emocional, eu consegui aprender dentro do quartel. Tá certo. E pós-quartel, qual foi o caminho que você resolveu seguir depois que teve esse aprendizado, serviu, fez amigos, desenvolveu como homem? O que você pensou para a tua vida pós-quartel? Pós-quartel foi um momento, Cadu, em que eu precisava me recolocar profissionalmente. Então, a primeira coisa que eu fiz foi buscar um emprego, né? Porque quando você sai do Exército, eu pedi para sair na primeira baixa. Então, a primeira baixa é em novembro, a segunda é em março. Acabei pedindo sair na primeira para mim conseguir adiantar esse processo já de recolocação profissional. Eu tinha 19 para 20 anos, então imaginava que tinha um mercado aberto para mim aí pela frente. A primeira coisa, distribuir currículos, né? Comecei a buscar, só que de novembro até final de dezembro, começo de janeiro, foi terrível, porque não existia nada que estava contratando naquele ano. Até por ser um momento de final de ano, apesar de ter muitas vagas temporárias, eu já tinha chegado atrasado para isso. Então eu acabei tendo que passar de molho. E durante 60 dias eu percebi o quão difícil é você ficar sem uma atividade profissional e remunerada, né, quando você não tem uma poupança para você viver naquele momento. Então eu falei para mim mesmo, disso eu não quero mais sofrer, eu não quero mais passar por uma situação assim. Então vou estudar, né, vou fazer uma faculdade agora, já que eu tinha adiado. Na oportunidade eu tinha Pato Branco ou Beltrão. Eu fiz vestibular nos dois, fiz aqui para Ciências Econômicas e fiz para Pato Branco para Contabilidade. Mas não tinha me preparado, fazia um bom tempo já que eu estava longe da escola e acabei não passando em nenhum dos dois. Continuei a minha busca por trabalho. Aí veio para Francisco Beltrão uma loja de móveis e eletrodomésticos chamada Berlanda na época. Então, ano 2000. Aí fizeram uma entrevista comigo, me convidaram para fazer um treinamento. Fui para São Miguel do Oeste fazer esse treinamento, fiquei lá uma semana. E aí depois montamos a loja aqui. Quando montamos a loja, trabalhei com vendas, né? Fui contratado como vendedor. Primeiro dia de trabalho, Cadu. Todos os vendedores venderam acima de R$10 mil, inauguração, né? Bons preços, muita promoção. Eu vendi um secador de cabelo e acredito que um jogo de panela. Deu próximo a R$1.000, né? A minha venda, alguma coisa assim. E aí no dia seguinte eu lembro que o gerente me chamou, Paulo o nome dele, rica de uma pessoa. Chamou e falou: Alexandre, eu sei que ontem foi inauguração, eu sei que é a primeira vez que você está trabalhando com vendas, mas eu preciso que você se esforce, que você mostre mais do que isso, porque vejo os teus colegas aqui quanto que venderam e vejo quanto que você vendeu, alguma coisa está errada. Né? Se você manter esse ritmo, você sabe que infelizmente a gente não vai conseguir te manter. Um banho de água fria, né? Banho de água fria. Falei, mas vamos lá, não está morto quem peleia, então vamos ver o que nós temos que fazer.
E aí eu comecei, né? Comecei a ser mais incisivo, ser mais... Porque não é o fato de vender, é o fato de você atender a necessidade de quem entra na loja. Então eu comecei a ler alguns artigos, porque não tinha material da internet, não tinha um acesso fácil à internet na oportunidade. Eu peguei alguns artigos, algumas revistas de venda e comecei a ler, e comecei a entender certas coisas, e comecei a aplicar essas técnicas. E foi, em questão de 90 dias, eu já estava como número 1 de vendas da loja, né? E isso daí eu consegui manter, mês sim, mês não, ficava no segundo lugar, no terceiro lugar, que para mim era motivo de muito orgulho, visto que eu estava trabalhando com pessoas que já tinham mais de 10 anos de experiência, já tinham trabalhado em outras grandes lojas, eram bons vendedores, mesmo assim eu conseguia estar no páreo com eles, né? E foi ali que eu desenvolvi e percebi que eu tenho uma habilidade na área de vendas, né? Foi o primeiro contato que eu tive. E eu era muito feliz fazendo isso. Porém, a gente precisa de dinheiro também, né? Precisa de dinheiro para que a gente possa viver, oferecer uma boa qualidade de vida para a família e até mesmo conquistar os nossos objetivos. E naquele momento, eu não estava sentindo que eu estava ganhando a remuneração que eu precisava para atender as minhas necessidades, né? Um transporte, uma faculdade que fosse particular, alguma coisa assim. E aí eu busquei uma outra oportunidade, né? Busquei uma agência de emprego e por coincidência, nessa agência de emprego eu estava trabalhando uma professora que trabalhou no Senac na época que eu estava lá. E aí eu comentei com ela, né, a situação, falei, não, eu estou aqui, mas infelizmente eu não estou ganhando para suprir a minha necessidade. Aí ela, em um mês, basicamente, 30 dias, aí ela conseguiu uma entrevista de trabalho na Perdigão Agroindustrial, que hoje é BRF, fábrica de rações no Pinheirinho, aqui em Francisco Beltrão. E foi aí que eu me encaixei num trabalho administrativo, né? Eu saí de uma área de vendas, me desliguei, trabalhei durante quase um ano lá e fui vir a trabalhar na Perdigão Agroindustrial. Ali, de fato, foi uma faculdade, uma pós-graduação, quase um mestrado. Eu trabalhei durante 10 anos dentro da Perdigão Agroindustrial. Eu comecei como balanceiro, Cadu, quem pesa, né, os caminhões de entrada de cereais para poder produzir a ração, precisa entrar milho, soja, etc. Então passava pela balança, eu fazia a pesagem, o caminhão descarregava e enquanto isso eu fazia o trabalho administrativo de liberação de notas, de lançamento de produção, de produção no sistema, para alimentar justamente para o pessoal poder, entrava o cereal e saía o ensacado, né? Então a gente tinha que fazer essa transformação também dentro do sistema, não só no físico. E aí eu fazia toda essa parte. Fiquei durante um ano, né, nessa função. Depois disso, Cadu, eu fui, né, promovido para financeiro e RH, né, da oportunidade. Eu fiz um treinamento dentro da Perdigão e nesse treinamento me indicaram para que eu pudesse estar assumindo esse cargo. E não fazia só isso, eu fazia outras coisas. Durante as férias cobria a área comercial, fazia toda a parte de recepção dos pedidos, elaborava a programação para a fábrica, essa coisa mais burocrática. Então, assim, eu passei por todos os setores administrativos. Depois de 5 anos aproximadamente me convidaram para fazer parte da fábrica. Eu assumi um cargo de PCP, que é Programação, Controle e Produção. A gente fazia a programação ajudava a fazer a programação de cargas, recebimento de mercadoria, analisava o estoque, verificava o que estava precisando, fazia os lançamentos de produção. Então, um trabalho um pouquinho mais qualificado dentro da área de fábrica, chão de fábrica mesmo. Conheci todo o processo de ração, tudo. E comecei a tentar oportunidades, né? Tentar oportunidades dentro da Perdigão, porém, sem faculdade não tem como você chegar muito... Quer dizer, você pode até ter o conhecimento, mas você não encontra a porta aberta sem o conhecimento teórico, sem o diploma. E entendendo isso, né, eu parti novamente para vestibular. Fiz um cursinho, um ano. Só voltando um pouquinho para ter conexão na história, né, Cadu? Se a gente pegar ali de 2000, entrei em 2001 na Perdigão,
Então, eu entrei na faculdade em 2003. E esse processo de mudança de administrativa e fábrica foram nesses 3 anos. Em 2003 eu consegui entrar na faculdade e aí eu consegui um pouquinho mais de condições, né, de executar e fazer dentro da fábrica. Eu já conseguia fazer todo o acerto de inventário, já participava como líder de função, de equipe. Quando a gente trabalhava com almoxarifado também, então era eu que ficava responsável. Para quem trabalha em indústria sabe que o almoxarifado ele tem peças extremamente caras, então precisa de um controle grande. Eu também era o auxiliar do RH que ficava na matriz, né, na cidade de Videira, sempre que precisava fazer alguma alteração, contratações, desligamentos, era eu que fazia através do contato deles, né? E, enfim, foi uma escola. Só que eu fazia todas essas atividades e chegou num determinado momento que eu também precisava de mais grana. Falei, eu vou começar a participar de concursos internos. Foi nisso que, mesmo fazendo faculdade, eu ainda não conseguia sair, não conseguia ir para outro local. Primeiro, porque eu não tinha faculdade. Segundo, mesmo que eu fosse transferido, ia para uma cidade de Santa Catarina, Rio Verde, Mato Grosso, né, Rio Verde, ou então Santa Catarina, Videira, mas eu ia ter que mudar de escola, mudar de curso, ou então ter que trancar, né, a faculdade aqui. E a faculdade aqui era estadual, é estadual, é de graça, então compensava para mim ainda permanecer aqui. E fui nesse ritmo. A minha carreira profissional deu um salto, efetivamente, quando eu tomei a decisão de me desligar da Perdigão e migrar para uma cooperativa de crédito. Mas eu só fiz isso, eu adorava trabalhar na Perdigão, eu só fiz isso porque não consegui encontrar muitas oportunidades, né, lá, e logo depois que mudou, houve a fusão BRF-Sadia, muitas transformações aconteciam, eu já estava basicamente formado. E aí veio a minha filha, né? Eu casei, fui morar junto com a minha esposa, então eu tinha a minha esposa para, né, como estava em casa, daí eu tinha mais uma enteada que estava em casa, e aí veio a minha filha Júlia, e eu precisava de dinheiro, né, novamente. E aí mandei um currículo pro Sicredi, em uma semana me chamaram, mais uma semana me deram retorno, e nisso, em um mês, eu estava trabalhando em Enéas Marques, Cadu. Foi aí que eu saí a primeira vez de Francisco Beltrão, né? Fui trabalhar como assistente de negócios na cidade de Enéas Marques. E como que foi essa tua experiência? Porque você sai de uma cidade, creio eu, aí com 60, 70 mil habitantes na época, e vai para Enéas Marques, uma cidade com 3.500, 4.000 habitantes nesse momento. Como é que foi essa mudança de uma cidade grande por uma cidade pequena e, além disso, uma cidade pequena do interior? Como é que foi essa mudança que aconteceu e como é que você e a sua família se adaptaram a essa nova vida, né? Dá para dizer assim. Caramba, passa um filme na cabeça mesmo, né? Bom, eu recordo muito bem. Eu fui para Enéas Marques, fiz a entrevista e depois que eu recebi o sim, eu fui novamente para lá dar uma volta, né? Enéas Marques é um município muito receptivo. As pessoas que residem naquela cidade são pessoas extremamente para frente, muito trabalhadoras. Me acolheram de uma maneira ímpar, né? Mas mesmo assim, antes de conhecer realmente quem estava lá, eu conhecia uma ou duas pessoas, mas pouca relevância até então, né? Eu dei uma volta, Cadu, eu parei o carro embaixo, tinha um golzinho verde. Eu parei embaixo de uma árvore, bicho. Falei, agora eu vou trabalhar numa cooperativa de crédito. Eu preciso trabalhar com produto financeiro. Eu estava formado numa faculdade de ciências econômicas. Tinha uma base teórica. Então eu olhava para o município assim e pensei comigo, meu Deus, como que eu vou vender produto financeiro numa cidade do tamanho de Enéas Marques, sem conhecer ninguém? Foi a primeira dúvida que me veio, né? E o primeiro baque que eu senti, assim, realmente de medo, de frio na barriga, de ansiedade, né? Porque eu disse assim para mim, eu abandonei uma carreira de 10 anos num lugar que eu já tinha um status,
apesar de não estar recebendo aquilo que eu queria receber financeiramente, mas eu já tinha o status, eu já tinha o nome, as pessoas já me conheciam, e eu cheguei aqui agora do zero e preciso conquistar o meu espaço. Bom, a primeira coisa que eu fiz foi convidar minha esposa para ir lá conhecer também, né? Eu levei ela, tudo, conversei, porque eu acho que nós precisamos, antes de mais nada, que o pilar, que a nossa família esteja conosco, né? A gente precisa ter essa firmeza. Então eu comentei, né? Falei para ela que, olha, não vai ser fácil o nosso início, tá? Mas eu preciso que você esteja do meu lado. A gente vai conhecer pessoas e é sabido, né? Nas relações sociais que uma família, um casal, se as mulheres conseguem ter uma afinidade, o homem também tem uma afinidade, né, dona Josiane? A gente vai conseguir com isso fazer com que a gente estabeleça laços de amizade mais fortes, consigamos se visitar, e quando existe uma empatia das duas partes assim, tudo fica mais fácil. E a Priscila, nesse momento, aí, foi fundamental para que eu pudesse ter esse suporte, né? A Priscila, minha esposa. Seguindo o ritmo, nós nos mudamos para lá. O acordo que a gente tinha feito é que nós fôssemos morar em Enéas Marques. E aí, quando eu fui para o meu primeiro dia de trabalho, saí de lá com dor de cabeça praticamente, porque tudo foi novo. A primeira semana de trabalho, para todo mundo que já teve o início, sabe o quanto que isso é difícil. A gente não sabe absolutamente nada, você não sabe onde está um copo, você tem que pedir para todo mundo. Então, os colaboradores lá também me abraçaram, foram extremamente simpáticos, extremamente competentes comigo, sempre me dando o maior suporte do mundo. Então, assim, precisava tirar um extrato, né? Chegava um cooperado na frente, eu preciso de um extrato da minha conta. Que comando eu dou aqui para mim conseguir tirar isso? Então, você precisava recorrer a alguém. Então, essa foi a primeira semana, assim, mas depois do final da primeira semana a gente já estava entendendo um pouco do sistema, já estava entendendo como as coisas funcionavam. E teve uma pessoa que foi um divisor de águas lá em Enéas, né? Que foi o meu gerente na época. O nome dele, Lucinei Suete. Um cara fantástico. Um verdadeiro professor, para mim foi um mestre, porque aprendi muita coisa com ele, devo muito a ele também. Apesar da gente não conversar muito, né? Hoje, devido aos afazeres e tudo mais, mas eu quero que ele saiba que onde ele está, eu tenho uma consideração enorme por ele. E assim, ele era um cara do povo, né? Um cara da cidade. Todo mundo conhecia, todo mundo gostava, um profissional competentíssimo, assim, tanto com gestão de pessoas quanto como estratégia e planejamento. Eu falei para ele, Snei, eu vou grudar em você, tá? Eu não conheço ninguém aqui em Enéas, mas vou grudar em você, bicho. Até me surgiu uma oportunidade aqui na cooperativa. Ele falou, se for de maneira honesta, limpa, tu é muito bem-vindo. E foi então que eu comecei. Toda festa de comunidade eu estava com ele, todo evento eu estava com ele, a gente começou a aparecer em tudo, sabe? Em 90 dias, cara, eu era muito conhecido em Enéas Marques já. Eu conhecia algumas pessoas, mas eu tinha certeza que muitas pessoas já me conheciam. Então o sucesso do trabalho começou aí, né? Passado esses 90 dias aí, o Lucinei, ele tinha 2 unidades que ele cuidava Nova Esperança e Enéas Marques. E ele começou a dar um pouquinho mais de atenção para Nova Esperança, que estava precisando de mais força lá, né? A equipe também era nova e tudo. E Enéas Marques já estava se virando sozinho. Eu já ainda estava como assistente de carteira PJ, né? Fazendo todo o trabalho. E passaram-se ali mais um mês, o Lucinei chegou com a notícia que ia se desligar da cooperativa. Que tinha recebido uma outra proposta e tal, e tinha pensado. Enfim, para a parte profissional dele era melhor. E, logicamente, a gente sentiu bastante, né? Mas eu também vislumbrei uma boa oportunidade de conseguir ascender, de assumir um cargo. E aí foi que eu né, tirei a vergonha, né? Falei, Lucinei, me dá uma força aí, me dá uma indicação. E fui em São João, né? Que era a matriz do Sicredi. Conversei, fiz todos os testes lá, conversei com o pessoal. E aí, uma semana depois, me deram um retorno que eu tinha passado, né? Tinha assumido o cargo de gerência. Me deram essa notícia, eram umas 8h30 da manhã, 9h30 da manhã, de uma segunda-feira.
Tu imagina a alegria, né? A alegria que era, meu Deus, era uma coisa que eu tinha esperado durante 10 anos num emprego anterior e não tinha conseguido. Em tão pouco tempo eu tinha conseguido isso na cooperativa seguinte. Então, para mim, foi um momento muito mágico para mim, para minha família e tudo mais. E aquilo ali foi uma virada de chave, né? Porque então a gente conseguiu começar a se estruturar melhor. A gente começou a pensar em voos mais altos, né? A partir daquele momento. E eu imediatamente fui para uma pós-graduação, né? Eu tinha ciência que isso poderia me levar a algo melhor. E começamos um trabalho no qual ficamos ali 2 anos e 3 meses, basicamente, em Anéas Marques, com bons resultados, com equipes muito boas também, com muitas amizades na comunidade como um todo, que até hoje se mantém, sabe? De tão enraizadas que ficaram. E pedi uma transferência, porque eu tinha ficado também de gerente compartilhado, né, de Anéas Marques e Nova Esperança. Mas Nova Esperança eu não consegui dar toda a atenção que eu gostaria. Conheci várias pessoas em Nova Esperança, mas pelo fato de morar em Anéas Marques, acabava sendo mais efetivo lá, né, o trabalho ia aparecendo mais lá também. Falando de Enéas Marques, né? Narciso Pedruzzi, Marcos Miguel, Carlinhos Vivian, e a lista vai embora, né? Salésio Ferreira. Vai embora. Dinei, o famoso Geladeira, né? Que é o nosso Eudes Bonassi. Nossa, e aí vai, né? Todos os Ferreira ali são rica pessoa. Os Balotin, inclusive a Ana Balotin, né? Foi uma colaboradora, uma amiga e colaboradora, que também tem um carinho enorme por toda a família. Até hoje, todos eles, todos os irmãos. Quando tem um encontro com eles, não é um encontro de amigo, é quase que um encontro de parente, sabe? De tanta alegria que a gente tem. E assim com outras pessoas também, né? O pessoal ali da... Nossa, se for falar os nomes, O pessoal da eu vou Follen. Da Follen. Se começar a citar, vai ficar gente de fora e eu vou ter que pedir desculpas, né? Então, assim, um abraço a todos, inclusive. Quanto tempo de Sicredi? De Sicredi foram 2 anos e 3 meses. 2 anos e 3 meses. O que aconteceu? Em janeiro de 2013, eu fui transferido para Francisco Beltrão. Então, inaugurou uma agência na Cidade Norte e eu fui transferido para essa agência. Eu trabalhei lá durante 30 dias. E durante esses 30 dias, teve um grupo, né? Um grupo madeireiro forte, que me buscou, o Lucinei, inclusive, que estava trabalhando lá, sabe? O Lucinei, aquele o mestre que foi trabalhar para esse grupo, me chegou e comentou, né? Falou, olha, o grupo Pandolfo, ele tem, tu sabe, Alexandre, né? Tem madeira, tem caminhão, tem carreta, e eles estão querendo pegar um posto, né? Estão num novo projeto, estão indo para cima de um posto de combustível, basicamente está negociado, e existe uma oportunidade, o que tu acha? Aí eu dei uma balançada, né? Falei, olha, vamos ver. E aí ele me falou assim, faz uma proposta financeira, né? Tá bom, pensei, fiz uma proposta financeira, e aí eles concordaram, né? Eram 2 irmãos, são 2 irmãos, é o Anderson e o Rogério, que tocam a madeireira. Também 2 empreendedores de mão cheia, desconheço, assim, pessoas com tanta habilidade para negociação como eles. E aí me fizeram uma proposta, falei, vamos ir. Uma porque eu gosto muito do Lucinei, né? E outra porque os irmãos também, eu sempre percebi muito sucesso, né, com eles, e eles também sempre estão com sebo no rim e trabalhando dia e noite. Falei, vamos lá, acho que é um negócio próspero. Aí eu assumi um posto de combustível, nunca tinha visto um posto de combustível na minha frente, a não ser para abastecer, né? Mas o processo administrativo, o processo comercial, o processo operacional, não conhecia. Aí eu fui para Dois Vizinhos, né? Fui morar para lá com a minha família também. A gente tinha mudado para Beltrão, aí mudamos para Dois Vizinhos. E aí peguei um posto, né? Na oportunidade, um posto com uma estrutura grande, porém velha, antiga, né? E precisava de muitos investimentos. E aí dentro disso ainda existia um contrato, um contrato meio leonino aí, que não nos permitia trabalhar com margens
do jeito que nós gostaríamos, né, que fossem saudáveis para o posto de combustível, mas isso também fez a gente olhar para outros lados, né, pelo fato do combustível. E até hoje, quem trabalha com posto de combustível vai entender isso, sabe? E para quem vai ouvir isso que a gente está deixando para a posteridade também, o combustível ele trabalha com uma margem muito pequena para o dono do posto. Para quem é posteiro, passa as suas dificuldades constantemente, porque são centavinhos, né? Então, volta e meia aumenta, aí você tem essa dificuldade, tem que aumentar o teu capital de giro, colocar mais no estoque. Então, hoje um posto de combustível, para ele conseguir se manter sustentável, ele precisa investir forte em loja de conveniência e precisa trabalhar muito bem também a parte de venda de lubrificantes. Eu tive muita sorte porque os lubrificantes nós conseguimos comprar direto de fora, direto da distribuidora. E a loja de conveniência nós fomos trabalhando ela na medida do possível, né, tentando aumentar a rentabilidade dela o máximo que a gente pôde, né, dentro do aceitável, logicamente, mas o máximo que a gente pôde. E conseguimos, né, conseguimos conquistar uma litragem muito maior, uma galonagem muito maior de venda nesse processo aí de troca de proprietário e outro processo de gestão novo, né, outras pessoas à frente. É muito importante que qualquer negócio que a gente pegue, qualquer processo novo que você vai fazer, seja uma loja, seja um posto de combustível, seja uma cooperativa de crédito, duas coisas fundamentais de início: pessoas e processos. Isso é fundamental. É a primeira organização que você precisa fazer isso. Precisa ver quem que está à frente do processo. Geralmente a pessoa que está atendendo o público, ela é qualificada para isso. Porque às vezes ela é qualificada para trabalhar no escritório, né? E não para atender uma pessoa. E às vezes ela está infeliz ali, mas ela precisa, né? Então você precisa ter essa sensibilidade, precisa ter esse tato. E o segundo, o processo está organizado, está andando direitinho, o processo daqui a pouco não está começando e terminando errado, ou não está se perdendo com um nó no meio. Então, organizando, né, vendo onde estão os custos, vendo onde está a receita e cuidando disso, olha, 80% do sucesso está garantido. Quanto tempo você ficou em Dois Vizinhos nesse posto? No grupo, como um todo, eu fiquei durante 5 anos. Eu me desliguei em 2018. Mas em Dois Vizinhos, só em Dois Vizinhos, eu fiquei 2 anos, sem administrar outros postos, né? Porque depois de 2 anos a gente já tinha estrutura e capacidade para pensar num desenvolvimento de novos postos. A gente já conhecia um pouquinho como funcionava o jogo, né, com as distribuidoras e tudo mais. E aí a gente deu um passo, alugamos mais um posto em Dois Vizinhos e alugamos um posto em Francisco Beltrão, que até hoje está ali ainda, que é do lado hoje do Super Dia, né? Ali iniciou-se com o aluguel, né, que fui eu e o meu time na oportunidade que a gente fez. Claro, sempre com o aval, né, do grupo, né, como um todo. Então eles tinham ciência de tudo isso daí, me avalizavam e a gente estava, né, tentando sempre evoluir e rentabilizar o máximo que podia, né. Depois, né, dessa jornada, depois desses 5 anos aí de aprendizado, eu senti necessidade de empreender, de começar um empreendimento próprio. Eu pensei comigo, poxa vida, eu passei já em várias empresas, né? Desde aquela época lá de vendas, com a Berlanda, depois eu fui para a Perdigão, que trabalhei em vários setores, aí depois eu fui para uma cooperativa, depois assumi, usei mais ainda do empreendedorismo dentro desse desafio aí, que foram os postos de combustível. Eu imaginei, agora está na hora de empreender. E aí eu saí, né, com o objetivo disso, começar um negócio próprio. Estruturei, comecei a analisar um negócio de módulos solares, né, a famosa energia solar. E eu via isso como um negócio do futuro, pensei, olha, daqui a uns 5 anos, quase todo mundo vai precisar ter. E como de fato existe esse processo hoje, né, do pessoal tá começando a trocar energia por energia solar. E aí comecei a estudar, estudei, mas fiquei com um pouco de medo, um pouco de receio, sabe, de entrar. Porque até então não tinha outra pessoa comigo.
E aí você tem todo um desenvolvimento técnico, precisaria de um engenheiro, ou precisaria pelo menos de um outro braço direito aí que conhecesse mais da parte operacional e também de vendas, né? Porque essa venda porta a porta, essa venda que precisa ir até com valores altos, eu ainda não tinha oportunidade de ter feito. Eu fiz a venda do combustível, né? Se você analisar, é um bem de primeira necessidade. A venda do móvel eletrodoméstico, no qual as pessoas entravam e chegavam até o estabelecimento para comprar. Então eu fiquei com um pouco de receio. Eu falei, olha, uma venda mais qualificada, talvez eu precisaria de algo a mais. E fui trabalhar em outra cooperativa de crédito. Fui morar em Pato Branco na oportunidade. Trabalhei durante 1 ano na cooperativa de crédito, mas o pensamento do empreendimento próprio não tinha saído da cabeça ainda da mente. Foi quando eu decidi conversar com outra pessoa, né, que é um compadre meu, que hoje inclusive é proprietário de uma empresa de energia solar que a gente fundou junto. E aí ele falou, não, Alexandre, eu vender é comigo mesmo. Deixa para mim. Ele foi anos vendedor de planos de celular, uma pessoa formada, moldada. Existe o processo de gestão emocional. Quando você fala de venda, né, Cadu, você, quando vai oferecer algo e você leva um não, se você não tiver, não for cascudo para isso, não adianta, você não vai de novo, você não levanta para a segunda paulada, né? E o processo de venda de energia solar é 10 ofertas para um sim, talvez até mais, sabe? Então, a Josi, que já trabalha no ramo de venda de óculos há algum tempo, né, Josi? Tu vem desse segmento, você sabe como que é complicado, né? A gente sair e levar não, sair e levar não. Mas mesmo assim, a gestão emocional nisso é tudo. Então ele era um cara bem preparado. Aí eu fiz uma oferta para ele. Então vamos lá, bicho. Eu tenho um capitalzinho aqui, vamos colocar um dinheirinho e sai do trabalho que você tá e vamos fazer a coisa rodar. E o Gabriel, no caso, que é a pessoa que começou comigo, ele vinha a ser colaborador lá no Pandolf também, né? Trabalhou comigo lá. Meu compadre também. E aí, quando ele falou, olha, Alexandre, eu acredito que vou me desligar, também não estou feliz agora, eu acho que vou voltar para Beltrão. Tava morando em Dois Vizinhos. Daí eu propus para ele isso, daí ele pensou, gostou da ideia, então vamos lá. E começou a vender, já no primeiro mês já vendeu um projeto, no segundo vendeu 2, 3, e dali já não precisou mais de capital de giro, já começamos a trabalhar com com o próprio recurso. Eu me desliguei da cooperativa. Qual cooperativa era essa? Ailus, a cooperativa que vem a ser Evolua hoje. Também fui muito bem recebido. Friso foi uma baita de uma cooperativa com pessoas fantásticas, né? Um forte abraço lá pro Kelvin, pro Luiz. O Luiz é uma pessoa excepcional, né? O diretor de negócios, que para mim também aprendi muita coisa com ele. Um cara extremamente tranquilo no negócio. Foi muito engrandecedor trabalhar lá, sabe? Pena que eu trabalhei um pouco mais longe, na cidade de Pato Branco. Se eu tivesse trabalhado aqui, talvez teria aprendido e absorvido mais desses profissionais, sabe? Mas eu preciso frisar que são pessoas assim que a gente aprende, né? E sempre aprende para o próximo passo. Tu falou da empresa da energia solar. Ela começou em 2018, é isso? Não. Em 2018 eu entrei na Evolua, né? Então 2019, vamos dizer. Isso. Daí eu saí da Evolua em novembro de 2019, dali ela começou. Uma vez que eu saí da Evolua e ela começou. E fica aqui uma grande interrogação. Como é que foi para você assumir o teu sonho do teu negócio próprio e no meio do caminho pegar uma pandemia, algo totalmente diferente para todos nós, que ninguém sabia o que ia acontecer no outro dia? Como é que foi isso? São nesses momentos que nós precisamos tomar algumas decisões, né? Então nós tínhamos iniciado o nosso projeto em novembro. Em março veio a pandemia, né? Estourou basicamente. Depois que terminou o Expobel, veio a pandemia aqui em Francisco Beltrão, né? Que foi... O pessoal começou a ficar por casa, né? Falando, vamos ficar resguardados. Parecia que ia vir uma nuvem e matar todo mundo, né? Verdade. Deus livre, que momento triste de terror e pessoas próximas de nós sofrendo e a gente não podia fazer nada. Nesse momento, nós analisamos, né, o financeiro da empresa. O que nós tínhamos de projeto, a gente não tinha ideia se ia conseguir continuar trabalhando ou não. E, alguns momentos era liberado e outros momentos, né, travavam. Então a gente tinha vendas na região como um todo. Eu e o Gabriel sentamos, né? Eu falei para ele, Gabriel, vamos fazer o seguinte. Eu tô com
por coincidência ou não, naquele momento veio um chamado da cooperativa Cressol, né? Um convite para mim fazer uma entrevista de trabalho. Eu falei, eu vou lá fazer, e se der certo, Gabriel, você me desculpa, mas eu vou voltar, né, para o mercado de trabalho, porque se eu estiver trabalhando, cara, e acontecer de você, por exemplo, não conseguir mais vender, ou acontecer de tudo errado aqui na empresa e que a gente tenha que fechar, né, eu pelo menos vou conseguir te ajudar no período em que a gente estiver passando aí por essa pandemia. Eu pelo menos imagino dessa forma. O Gabriel ficou um pouco sentido naquela oportunidade, mas a gente tinha contratado um engenheiro, tinha o salário do engenheiro tinha o salário dele. Falei, então, querendo ou não, a gordurinha que a gente tinha feito eu já tinha que segurar. E o que viria para frente, eu ia tentar segurar as pontas, né, com o que viesse. Só que cooperativa de crédito é uma das minhas paixões, né? É o meu chão, é a mesma coisa que você colocar um jogador de futebol no campo e o cara sair cheirando a grama, né? Aquele sentimento de cheirar a grama, de pegar a bola, sabe? A sensação é a mesma. Era algo que eu já conhecia, já era algo que estava dentro das minhas habilidades. E foi então que eu fui com os 2 pés para Cressol, né? Falei, se é para nós entrar, a gente vai entrar e vai fazer o melhor que a gente pode. E de fato, lá eu tive a oportunidade de conhecer o seu Colombo, que é o presidente da cooperativa Tradição aqui. Entrei com alguns colegas, inclusive de Sicredi da época, que depois vieram a se tornar diretores, né? Que foi o Paulo que entrou comigo e depois passou a diretor. Eu fui para a cidade de Renascença, tá? Para entender, né, Cadu? E aí comecei em Renascença lá a fazer um trabalho, né? De visita, de prospecção, só que com pandemia a gente ficava também bem limitado. Mas mesmo assim por telefone, a gente buscava sempre fazer o atendimento. Encontrei uma equipe madura também, hoje são grandes amigos, né, que a gente tem. Saiu de lá um gerente de agência, que conseguimos colocar ele no trilho, né? Coloquei no caminho do vento, como eu falo sempre a ele, e ele é muito competente. Hoje é gerente de marmeleiro na Cressol. Enfim, e muito aprendizado, né, cara? Naturalmente, a Cressol é uma cooperativa também excepcional, tem um lado humano muito forte, de desenvolvimento de pessoas, um lado de negócios, tanto que está aí, né, essa explosão aí que está em todo o Brasil. Nomes fortíssimos, né? Pablo Guancino, Panzer, Adriano Miquelon. Exatamente, toda essa galera. Então, como que você não vai aprender com esse pessoal? Né? O fato de você participar de uma reunião, de um treinamento, você aprende muito. Né? Você sai de lá com outra formação. Você entra de uma maneira, você sai com outra consciência já. Mas aí, novamente, né, cara, passou esse período mais forte de pandemia também, tudo. Eu senti que o Gabriel estava precisando, né? Ele chegou e me falou, Alexandre, eu preciso de você novamente. A gente pensou que a pandemia ia fazer com que o negócio travasse. Pelo contrário, ele acelerou. As pessoas ficaram mais em casa, consumindo mais luz, consumindo mais com o ar-condicionado ligado, né? A conta de energia aumentou, precisou colocar placa, né? Então começou assim, módulos solares. Isso daí desenvolveu o negócio de forma bem rápida. E aí eu fiquei naquela dúvida, né? Fiquei naquela situação, poxa vida, mas tava muito bom para mim lá. Tava muito bom. Mas mesmo assim eu tinha que tomar uma decisão, e como a empresa era um compromisso que eu tinha assumido, e principalmente eu convidado ele para fazer isso, falei, tá bom. Aí cheguei, pedi o desligamento na Cressol, depois de um ano de trabalho, basicamente, e aí voltei para os módulos solares. Nós estamos falando isso do que? 2020 e? Estamos falando 2021. Né? Ficamos de 2020 a 2021. Entrei em março e saí em fevereiro do ano seguinte. Até quando você ficou dentro do trabalho de energia solar? Depois disso? Isso. Sim. Após, então, a minha saída... É uma coisa confusa, né, Cadu? A gente tem que ir pautando, porque senão... E paulatinamente, como falava uma professora minha de história na faculdade. Depois eu aprendi paulatinamente, né? Coloquei no vocabulário. Mas assim, eu voltei... Logo na minha saída ali da Cressol, já voltei para energia solar. E aí começamos a trabalhar.
Só que eu me senti ineficiente dentro da empresa. Nunca tinha sentido esse sentimento. Nunca tinha havido, né, esse sentimento em mim. Assim, eu não conseguia visualizar o negócio como um todo. Eu estava num cargo de liderança, né, sendo dono, mas eu não conseguia vender porque não tinha habilidade suficiente. Eu não conseguia tecnicamente dar um diagnóstico para uma obra ou então levar adiante aquela obra. E, cara, comecei a me sentir mal com aquilo, sabe? Comecei a me sentir incomodado. Os processos de venda aumentaram muito porque, quer dizer, diminuíram muito porque aumentou muito a concorrência nesse período. E o que eu estava vendo é o seguinte, para cada uma proposta que nós fazíamos, existia mais 10 ou 12 concorrentes junto. Nenhum problema quanto a isso. O problema é a falta de domínio que eu estava sentindo perante aquela situação. E aí eu conversei algumas vezes com o Gabriel, né? 2 formas de fazer gestão também, né? A gente também teve algumas dificuldades em conseguir conciliar isso. O Gabriel é uma pessoa que eu gosto muito. E aí eu falei, Gabriel, eu vou me afastar. Eu vou me afastar uns 90 dias, pensar o que eu vou fazer. Isso foi outubro de 2021. Fui viajar para dar uma espairecida, voltei. A minha esposa ficou grávida, né, nesse período aí que eu fiquei em casa, de outubro de 2021 para frente. Ela fez o teste, então estava gravidinha da Helena, né, minha neném. E aí eu comecei a pensar, o que eu vou fazer agora da minha vida? Volto para a energia solar, vou no campo e fecho o olho, mesmo não querendo isso. Volto para a cooperativa de crédito, peço para voltar, para ver se tem ainda uma oportunidade para mim. Também era uma coisa que me parecia algo que, poxa, eu estou voltando, estou retroagindo, e ao invés de eu continuar e fazer aquilo que eu queria desde quando era criança, não, agora, ao mesmo tempo, estava me vendo com 40 e poucos anos de idade, o mercado, de certa forma, ele começa a se fechar nessa altura. Parei e analisei. Primeira coisa, conversei com o meu compadre, falei, cara, vamos desmanchar. Tá? Tinha algumas dívidas da empresa, dividimos daqui, dali, ele assumiu, peguei tudo pra caramba, o cara é forte, né? Assumiu, falou, não, deixa pra mim, Alexandre, se não é isso que tu quer, tranquilo. E aí fui pra casa, né? Fiquei buscando alternativas, buscando o que fazer. Nisso tirei um ano sabático, né? Fiquei um ano no período da gravidez da minha esposa ali, até basicamente quando ela teve a Helena, né? Que veio pra casa, tudo. Fiquei mais um pouquinho. Aí eu disse pra mim, agora tu tem que trabalhar, bicho velho, né? Não dá pra ficar nessa vida boa o resto do tempo aí que tem pra frente. E aí eu comecei a pesquisar, né? Franquia. Pensei, a gente tem que aprender com os erros que a gente comete. Eu entrei num ramo que eu não entendia. Eu pensava que porque eu dominava fundamentos de administração, eu ia conseguir ter o mesmo sucesso em qualquer coisa que eu fizesse. Fui para a energia solar, percebi que não é bem assim a coisa. Né? Então eu falei, eu vou buscar uma franquia. Sempre fui contra franquias, nunca gostei da possibilidade, né, de trabalhar numa franquia. Mas enfim, falei, eu vou para lá porque eu já errei e eu não quero errar 2 vezes. Se for para pegar alguma coisa que eu não sei, eu quero ter alguém que me ajude. E aí encontrei um Instituto Visão Solidária, no final do ano passado. Eu acredito que nessa semana, agora de março, eu fechei a negociação, tá, da primeira loja aqui em Francisco Beltrão. Eu fui para Curitiba, conheci o dono, para vocês terem uma ideia do quanto que a gente é preocupado com as coisas, e a gente que sabe, já levou algum golpe na vida, né, Cadu e Josi, a gente tem que ficar esperto, e por mais que era uma franquia nova, eu pensei, eu não vou investir sem antes conhecer, eu quero saber qual que é, para que direcionamento, para que lado estão indo, qual que é o diferencial, o que está servindo de fato, qual que é o propósito, quanto tempo, né, quantas unidades, onde pretendem atuar. E aí a pessoa que estava me atendendo convidou, não, então, Alexandre, faz o seguinte, eu estava conversando com o rapaz que estava vendendo a franquia para mim, né? Aí ele falou, eu sou um dos donos, vem aqui em Curitiba, eu tenho mais um café também, eu sou proprietário, eu sou sócio proprietário, vem aqui, vamos tomar um café junto e vamos conversar, eu vou te explicar tudo certinho.
E de fato fui para Curitiba, passei uma tarde toda com ele lá, saí de lá com uma aula praticamente de administração também, não fazia ideia, né, que eu estava conversando com uma pessoa com aquele conhecimento, tanto que ele ministra cursos hoje, mentorias, ele faz parte do conselho de administração de algumas empresas, e me falou tudo isso lá, né, depois fiquei conhecendo um pouquinho, participei de um curso dele, falei, putz, soubesse, tinha ido antes. Que é o Wilson Guerini, né? Essa pessoa que eu estou falando. E aí ele me passou e falou, Alexandre, eu vou fazer o seguinte, se tu fechar hoje essa franquia, eu vou te dar mais um presente ainda. Vou te dar as passagens aéreas para você ir para Cuiabá, conhecer lá a sede e conhecer quem fundou, de fato, o instituto, o idealizador, né, do projeto. E daí deu certo, né? Peguei, fiz, fui, no outro dia já estava em Chapecó, Cuiabá, e ali começou o processo. E aí já tive o treinamento e já vim para o Instituto. Mas antes disso, né, para encerrar o ciclo da energia solar mesmo, terminei de boa. Hoje a empresa que nós fundamos, o nome dela é Sudoeste Solar, é o Gabriel, inclusive um baita do empreendedor, daqui a pouco aí para dividir o pensamento e as ideias aqui também, sabe, nesse canal, né, Cadu? Sem dúvida. E cara, depois disso comecei a focar no ramo de saúde visual, mas com apoio, né? Com apoio, a gente tinha por trás, sempre tendo uma dúvida, tendo outra. E aí comecei a fazer comecei a construir a loja e assim com bastante receio de tudo, sabe? Sério, bastante receio de dar o próximo passo. Não sei se você já sentiu isso alguma vez na vida, Cadu. Já senti, com certeza. E eu queria fazer um adendo aqui que você nos falasse um pouco mais dessa tua visita em Cuiabá. Com quem que você conversou? O que você sentiu quando você chegou lá? O que você viu? E você voltou de lá convicto que a tua decisão estava certa? Muito bem, obrigado por tu perguntar isso daí, Cadu, que uma parte muito importante realmente. A minha visita em Curitiba já foi um diferencial, né? Quando eu cheguei em Cuiabá, que já foram me recepcionar no aeroporto, né, o Maclay, o menino que me pegou lá, passou em frente às lojas da IVS em Cuiabá, uma loja muito, muito bonita. Quem conhece a IVS, quem já teve a oportunidade de ver aqui em Francisco Beltrão, sabe, né, que tem uma boa fachada, um layout chamativa, um layout legal, bem alegre a loja, né? Eu passei por lá e tudo, comecei a ver os colaboradores dentro, trabalhando. Aí você começa um processo de perceber, né? Você liga os teus radares para você começar a ver como as pessoas se comportam. Aí cheguei na franquia, fui recebido pelo dono da franquia, efetivamente, o Tony, né? O Tony, ele praticamente nasceu dentro de um laboratório de ótica e está até hoje aí fazendo esse trabalho agora como franqueador, porque conhece todas as etapas praticamente do processo. E aí ele me contou, né, um pouquinho dele, se apresentou, perguntou para mim e o Tony, por incrível que pareça, é um cara de 32, 33 anos, sabe? Mas ele conhece muito aquilo que ele está fazendo. Então ele domina muito bem aquilo. Me perguntou, né, qual que era o objetivo, se era ser um multifranqueado, né, se era ter simplesmente essa loja, se era eu que ia administrar, se não era. Então por aí você começa a ver realmente o propósito da pessoa, começa a ver qual que é o conhecimento dela, quais os fundamentos de administração também que ele domina, né, porque pode estar nos passando, né, e nos orientando. E aí me apresentou toda a equipe dele, né, uma equipe montada, por ser uma franquia que naquele momento estava num processo inicial, digamos assim, muito bem estruturado, todos os processos muito bem colocados. E como eu falei antes, né, uma das coisas importantes em qualquer negócio são pessoas e são processos. Você tem que analisar isso, tem que perceber como é que o negócio corre. E a loja fluindo o tempo todo, né? E aí eu comecei a conversar, na medida que eu estava num treinamento, à medida que eu saía, eu começava a conversar com a gerente da loja, eu falava com a estagiária, eu falava com a tia que estava servindo café para nós. E era unânime, né, o sentimento de alegria de estar ali, de fazer parte daquilo. Falei, então significa que existe um lado humano muito forte aqui.
né? Porque senão a pessoa não tem por que mentir para você ou falar uma coisa que é uma inverdade. Chegar, viu? E aí, você gosta de trabalhar aqui? Não, não, quero, não posso nem ver, não vejo a hora de chegar sexta-feira, isso aqui para mim não trabalhar mais. Não, muito pelo contrário, né? Elas faziam e faziam até além daquilo que era lhe proposto a fazer. Então eu percebi, né, que existia uma humanidade, existia uma coerência daquilo que era falado e daquilo que era feito, né? E eu percebi assim que eu estava numa rua, pra você ter uma ideia, com 90 óticas uma do lado da outra. E o Instituto Visão Solidária, ele, o tempo todo cheio. O tempo todo cheio, o tempo todo pessoas entrando, saindo, e comprando, né? Que era mais bonito ainda. E às vezes eu perguntava para algum cliente, mas por que você está comprando aqui? Por que não compra ali no Congo? Não, primeiro porque aqui a armação é R$ 49,90, então já fica mais barato que o do lado. Segundo, fui muito bem atendido. Aqui me esclareceram as dúvidas que eu tinha. Às vezes, né, a gente sente que vai comprar algo que precisa de um conhecimento técnico mais apurado. Você precisa entender a necessidade da pessoa e poder esclarecer as dúvidas dela, né? Então, uma linguagem muito simples com o público, sabe, que facilitava bastante todo esse processo de troca. E saí de lá extremamente empolgado mesmo. Porque de todas as lojas que o Tony tinha espalhadas pelo Mato Grosso, que foi uma franquia que iniciou lá, né, com as lojas dele, e depois começou a se alastrar, hoje já estamos com 60 unidades aproximadamente. Até o final desse ano vão ser 150. Eu acredito que no outro ano, para final de 2025, vai fechar em 300, porque a projeção é para que dobre uma vez por ano. Então, você termina em 150, a ideia é ir para 300. Terminou em 300, eu acredito que vai para 500, porque você começa a ficar mais conhecido, a demanda começa a se gerar automaticamente. Isso como franquia, né? Agora, eu como franqueado, que preciso colocar isso em prática no meu município, na minha comunidade, fantástico. A proposta deles é maravilhosa. Então, eu cheguei aqui com as melhores expectativas possíveis, né? Muita vontade já de colocar em prática isso o mais rápido possível. Mas o processo entre você fazer uma locação de uma sala, né, que você fique num ponto estratégico e, de certa forma, para você poder fazer todo o processo de construção e reforma para deixá-la pronta, no mínimo em 60, 90 dias, né? E foi mais ou menos o que levou. Então, assim, a expectativa foi essa. Ao mesmo tempo, o frio na barriga, porque eu tinha muita coisa para fazer. Eu tinha muita coisa para colocar em prática, né? E aí o processo ele foi se desenhando. Para você contratar um bom gesseiro, para você contratar um bom pintor, para que tudo dê certo, para que o eletricista faça o furo no local certo, para que o marceneiro faça o móvel do tamanho certo, da qualidade certa. Tudo isso daí acaba sendo um empenho. Para mim, aquilo foi tudo novidade, né? Então, eu acabava ficando um pouco receoso. Mas eu vou te contar a parte mais difícil ainda. Tu vai ver. Quais foram os 3 pilares dentro da IVS que te convenceram a falar assim, nossa, essa aqui vai ser a empresa da minha vida, eu vou investir. Cita 3 motivos que te levaram a bater o martelo e falar, eu vou levar isso para Francisco Beltrão, porque a população de Francisco Beltrão merece e precisa disso. Sim. Primeiro, simplicidade. Tá? Simplicidade na forma de atender, simplicidade na forma de agir. O nosso atendimento, eu digo, totalmente diferenciado. Cadu, nós trabalhamos armações a R$ 49,90. Preço único. Agora, se um cliente nosso comprou uma armação, levou para casa, falou, não coube bem no meu rosto. Hoje, se ele vai lá no Instituto Visão Solidária, ele é abraçado pelos nossos colaboradores e as meninas vão lá, vamos buscar outra armação, vamos verificar se ficou bom. Está contente com essa? Sim. Ok. Então, tá aqui, pode trocar. A gente vai fazer se for possível, a gente vai estar trocando. Eu falo que se for possível porque tem algumas coisinhas em relação à lente. Tamanho e tal. Mas é um exemplo. Então, assim, eu digo simplicidade, né? Segundo, liberdade do franqueado agir. Por exemplo, eu como franqueado, eu tenho liberdade para mim fazer uma promoção, eu tenho liberdade para mim fechar as minhas parcerias, eu tenho liberdade para mim poder atuar dentro da minha comunidade com aquilo que eu julgo necessário fazer, sabe? Qualidade, né? A nossa qualidade é fantástica, tanto das lentes que nós temos,
quanto das armações que nós temos. Por incrível que pareça, né? O pessoal vai falar R$ 49,90 uma armação. Duvido, não, é maravilhosa. A qualidade das nossas armações são muito boas, né? Eu estou aqui e aposto com qualquer um. A gente não perde para nenhum segmento, para nenhuma marca. E se você me permitir, essa armação que eu estou usando aqui, que é lá da IVS, eu pesquisei essa armação na cidade e o valor mais em conta foi quase R$ 700 só a armação. Tá aí. Então, se servir de balizamento, Tá aí. estou feliz demais. Um testemunho ao vivo aí, né, Cadu? Obrigado por compartilhar isso, tá? Obrigado mesmo. E não foi combinado, né? Não. Foi espontâneo aí. Então, assim como você hoje nos dá esse testemunho, nós temos mais de 80% dos nossos clientes aí que fazem questão, muitas vezes, de nos mandar áudio. Áudio fraternos demais aí, né? Então, isso daí é uma coisa que nos coloca a mentalidade de que estamos no caminho certo, né? Nos deixa ciente. Então, assim, três, né, que você comentou, eu poderia dar mais aqui, né? Colocar mais situações. Mas dentre essas aí, eu acho que isso, sabe, Cadu? Porque o que nós queremos? Atingir o maior número de pessoas possíveis. Democratizar o uso do óculos. A gente pretende fazer isso na nossa comunidade. A gente sabe que não consegue abraçar o mundo, a não ser que coloque uma loja em cada local. Então, aqui em Francisco Beltrão, eu quero trazer essa acessibilidade para as pessoas. Eu, quando fui comprar o meu óculos, eu sei da dificuldade que foi de eu pesquisar para fazer caber na minha faixa orçamentária, para que eu pudesse ter acesso a ele. Nós estamos trabalhando com saúde visual, né? E de certa forma com moda e beleza, até porque a armação ela também traz esse aspecto. Qualidade de vida, acima de tudo, né? Qualidade de vida. Só quem tem problemas de visão sabe a dificuldade que é, afinal do dia, você conviver com uma dor de cabeça, uma enxaqueca. Ou então não conseguir enxergar, né? Não conseguir ver, não conseguir ler, não conseguir ter acesso a um documento. Crianças, né, Cadu? Hoje a gente vê muitas crianças que muitas vezes não sabem que tem isso também, que não sabem que tem um problema de saúde visual e acabam sofrendo por isso, né? Levam, às vezes, meses ou anos num colégio para conseguir entender que tem esse problema. Isso tu imagina uma família, cara, com baixa acessibilidade, com baixa renda, né? Como é que vai fornecer um item desses aí a não ser que seja por doação ou alguma outra coisa? Então eu julgo que o nosso instituto hoje ele dá essa acessibilidade para a pessoa, sabe? Ele consegue trazer esse benefício. E eu falo para todos os públicos, todas as classes, todas as rendas, né? Hoje nós temos todo o material, todo o nosso produto para atender qualquer classe e qualquer público. Mas o público de menor, vamos colocar assim, de menor renda também, né? Vamos pegar também uma palavra da Josiane. Arruma um microfone bem na frente, assim, para a gente pegar. Josiane, seja bem-vinda. Você já conhecia a história do Alexandre, toda a história como ele contou hoje? Boa tarde, Cadu. Sim, já conhecia. Desde a entrevista ele já me contou alguns episódios e todo dia a gente vai conversando e eu vou conhecendo mais sobre a história dele. Onde é que o Instituto Visão Solidária surgiu no teu caminho? Como é que foi essa história? É essa história que eu falei antes, que eu ia ter que contar a parte mais difícil. Tá aí o ponto. Então, vamos contar. Pode falar, Josi. A Josi, assim, ó, eu vou contar a minha parte, né? Deixar ela contar. A Josi é a gerente da loja, né? Do Instituto Visão Solidária. Ela tá ali desde que nós abrimos, desde que inauguramos. É uma grande profissional e uma pessoa de extrema confiança, né? Que tá comigo aí na jornada. Mas não foi fácil para mim conseguir trazer a Josi, né? A minha filha, a minha enteada, ela trabalhou com a Josi numa loja de roupas, né? E aí o Josi comentou, não, eu conheço de ótica e tal. Ela comentou até, o meu pai tá vendo aí uma franquia de ótica. E aí ela falou para mim também, né? A minha filha chegou e falou, tem uma pessoa que trabalha comigo lá que conhece de ótica. Se tu abrir, de repente seria interessante convidar ela para fazer uma entrevista e tal. Quem sabe posso te ajudar. Naquela oportunidade ainda não estava tão adiantada as minhas negociações, então eu ignorei. Mas passado algum tempo, convidei, né? Josiane, vamos, assim assado, vamos fazer uma entrevista? 16 dias depois, a Josiane me passou. Não sei. Eu não estou pensando mais em voltar para o ramo, faz um tempo, já saí e tal, não estou pensando.
fiquei irritado, né? Falei, poxa vida, mas por que custava conversar, né? E tá tão magoada assim, que não quer, sei lá. Passou um tempinho ali, passou mais uma semana e eu comecei, a loja estava ficando quase pronta, comecei a ir atrás de colaboradores. E eu não consegui entender a dificuldade que eu tinha de contratar, porque todos que eu convidavam, né? Não quero trabalhar em ótica. Ou então, quando convidava alguém de ótica, eu aumentava o salário da pessoa, mas ela não saía de onde estava, né? Eu falei, não vou fazer mais isso aí que é sacanagem. Daqui a pouco eu vou pro mercado mesmo, pegar quem não tem experiência nenhuma. E vou treinar? E vou treinar. Só que aí eu falei assim, eu não tenho experiência também na parte técnica, né? Agora eu vou trazer um técnico da franquia e fazer ficar aí um tempão com nós, até repassar tudo. Daí, um determinado dia, eu vou insistir uma última vez. Chamei a Josiane. Aí ela concordou em fazer uma entrevista. Aí, Josiane, é contigo, né? É isso aí. Foi uma história bem engraçada, né? Como o Ali comentou. Eu trabalhava no ramo, aí resolvi sair e pensei, vou ir para outra área. Aí comecei a trabalhar no mesmo dia, eu e a Thaísa começamos a trabalhar junto. Aí ela ficou na loja física, aí eu fui para a parte do site da empresa e a gente se distanciou. Daí um dia ela me chamou. Ele falou, né, o pai vai abrir uma franquia e eu queria precisar ter o contato. Eu falei, tá, passa. Aí o Alexandre chamou, mas daí aquilo lá, daí tu fica, né, pensando. Aí deixei uns dias. Aí um dia aconteceu uma situação que eu estava meio triste e o meu celular estava do lado, assim, quando eu vejo, abriu a tela o Alexandre. Josi, vamos fazer uma entrevista. Aí eu falei, mas olha, eu acho que é pra ser, né? Aí concordei, daí a gente conversou, sentou, né? Aí o Alexandre me contou um pouco também da história dele, de vida. Comentou sobre a IVS, eu nunca tinha ouvido ouvir, mas ele me passou todo a ideia do projeto, como que funciona a franquia, né? Então eu também no início achei muito legal essa questão da democratização do óculos, né? De levar acessibilidade às pessoas. E aceitei, né? Participar do time do Alexandre. E como é que está sendo, Alexandre, desde a abertura da loja em Francisco Beltrão? A loja está atingindo aquilo que você almejava desde quando você estava procurando alguma coisa para chamar de teu? Pois é, meu irmão, tem nos surpreendido, inclusive. A recepção que a população nos deu foi enorme, foi superior àquilo que a gente tinha projetado, inclusive. A gente imaginava, né, trabalhar aí com uma carteira de 50, 80 clientes mês, mas hoje nós estamos atendendo para mais de 400 já. E assim, isso de início, né, logo do primeiro mês em diante, mas tem sido... Enfim, tá superando as expectativas mês a mês. Posso dizer para você que estamos muito contentes com a recepção, até porque a gente tem começado a fazer alguns testes de acuidade fora da loja. Tem ido buscar esse pessoal que está precisando, sabe, Cadu? E também a recepção é maravilhosa. Eu acredito até que se desenvolveu mais cedo do que eu imaginei. E agora já está em vias de fato da abertura da loja de Chapecó, cidade a 200 quilômetros aqui de Francisco Beltrão. Como é que você imaginou começando um negócio aqui em Beltrão e já pensando em abrir a segunda franquia? Então foi algo que não foi imaginado logo de início, né? Eu sim pensei que poderíamos vir a ter uma outra unidade depois de algum tempo, mas não imaginei que fosse tão cedo. E também lá em agosto do ano passado, quando nós inauguramos, Cadu, a gente não tinha esse propósito, vou inaugurar uma outra, vamos abrir uma outra em Chapecó já ano que vem, né? Eu comentava com a Josi que falava, olha, Josi, eu preciso de pessoas para que nos dê suporte de crescimento. Essa sempre foi a mentalidade empreendedora, né? Desde que a gente começou com os postos lá que eu comentei contigo, a mentalidade sempre era ter um negócio em escala. Como a IVS hoje é um
uma mina, né, que eu falo de oportunidades por ser uma franquia nova, eu vislumbrei isso, né? Final do ano eu fui para Cuiabá, eu e a minha esposa e eu, para a convenção, e nos parabenizaram por ser uma das unidades com maior destaque, né, de crescimento do ano passado. Isso que nós começamos em agosto. Falei, bom, então a gente está no caminho certo. A forma com que nós estamos fazendo, a forma com que a gente está conduzindo está certo. E aí eles sugeriram para nós, né, uma segunda unidade, nos ajudaram com isso também, né, nos deram algumas colheres de chá, e aí nós aproveitamos o negócio para fechar. E aí estamos indo para Chapecó com umas expectativas tão boas quanto estávamos em Francisco Beltrão. Chapecó é uma Beltrão maior, né? A forma com que as pessoas vivem é muito parecida daqui, a cordialidade e tudo mais. Então agora, dia 9 de abril, estamos inaugurando Chapecó, na rua Marechal Bormann, né, que fica na paralela ali da Getúlio Vargas, para ser mais específico, ao lado da Caixa Econômica da Bormann ali, vamos ter uma loja fresquinha saindo. Inclusive com profissionais aqui de Beltrão, que foram para lá para administrar, uma gerente aqui de Francisco Beltrão. Que maravilha. Algo que eu acho importante nós citarmos, que quando eu cheguei na EVS, a minha preocupação era, e agora? Será que eu vou ter que ir para uma médica, oftalmologista? Eu não conheço, tal. Eu tive a indicação lá na EVS, da onde eu iria. O preço foi excelente, o atendimento foi melhor ainda, a adaptação do óculos foi extraordinária. Então, eu queria que vocês falassem um pouco, né, dessa indicação e dessas parcerias que vocês estão construindo dentro da cidade, né? Sim. Eu quero que a Josi assuma aí, Josi, comenta e eu complemento, pode ser? Pode. E a Josiane aí, meu Deus do céu, isso aqui é uma pessoa com conhecimento fantástico. E geralmente as coisas que estão saindo de dentro da IVS, é justo falar, né, Cadu, e também para todo o público saber, a Josi aí que coordena tudo, né? Ela que faz esse processo de marketing, ideia, o que vai para fora, né? O processo de Instagram aí, muitas vezes ela tem o dedo dela no meio, então é justo que você faça os comentários aí, Josi. Sim. Então, a gente ali no Instituto, a gente faz agendamento de consultas. Então, a gente foi atrás dos profissionais para conseguir parceria, para a gente também trazer um valor diferenciado da consulta. Então, você agendando a consulta pelo Instituto, você tem um valor diferente do que a gente vê na cidade. E a gente, como o Cadu comentou, a questão do atendimento, a gente sempre prioriza muito o atendimento ali na loja, com cordialidade, passando o máximo de informação possível para o cliente. Isso é importante, né, José? Novamente eu friso, sabe, Cadu? Quando você trabalha com saúde visual e principalmente você trabalha com uma receita médica, né, que tu precisa da receita para você poder definir a tua lente, né, Josi? É muito importante que a pessoa que chega até ali tenha as informações corretas do que realmente ela tem, qual que é o problema, porque muita linguagem técnica é utilizada nisso, né, nesse ramo. E linguagem técnica, a pessoa muitas vezes do outro lado acaba não entendendo. Aí que eu cito a questão de simplicidade no atendimento, né? Falou, olha, tem dificuldade para ver de perto por esse motivo, tá aqui, tá escrito. Então isso daí ajuda muito, sabe, com que a pessoa que entra lá se torna o cliente por essa confiança que acaba tendo, né? Sim. Isso era até algo que eu sempre comentava desde o início com o Alexandre, né? Porque você vai na consulta, o oftalmo te dá a receita ali, você sai, olha aquele papel e fala, e agora? O que tá dizendo aqui, né? Então, sempre em todos os treinamentos que a gente fez com as meninas lá na loja, a gente sempre passou a importância delas explicar para o cliente entender qual que é a dificuldade, qual que é a lente melhor indicada para o caso dele. Então, sempre deixar o cliente muito ciente e muito à vontade em escolher a melhor opção para ele, né? O melhor produto. Então, o melhor caminho para ele, né? É o melhor caminho. E outra, né, Cadu e Josi, existe uma situação assim que eu aprendi, né,
com esses meses aí de trabalho? Primeiro, né, Cadu, você comentou, nós temos parcerias com oftalmologistas, com profissionais da área, né, que fazem essa medição, esse exame de vista, vamos dizer assim. E, de fato, nós temos ótimos preços, né? Nós conseguimos a quem está precisando fazer a consulta. Primeira coisa que imagina, eu preciso comprar um óculos, então eu vou fazer uma consulta com um profissional. Ok, agora indo no Instituto Visão Solidária, nós vamos fazer o agendamento, nós vamos passar o horário e essa pessoa vai ter um ganho financeiro muito grande, porque nós temos geralmente os parceiros com preços bons aí que nos atendem, né, que conseguem nos fazer. E é importante a gente citar também, né, você falou assim, para atender um povo com preços mais baratos, mas também, por uma vírgula, que tem lentes diferenciadas, né? No meu caso, eu escolhi uma Varilux, que é uma lente top, me atenderam e também aqui colocando uma informação, né? Eu paguei nessa lente, não vou falar o valor, obviamente, mas aí pelo menos uns... na concorrência, onde eu iria fazer uns 120%, 130% a mais o valor. Entendeu? E com esse 130% a mais, a minha esposa ganhou um óculos de sol, o meu filho ganhou o óculos dele e ainda sobrou dinheiro. Maravilha. E é uma Varilux. Maravilha. Eu fico muito feliz em ter, novamente, esse testemunho do Cadu. Mas a ideia é essa mesma. A ideia é a gente facilitar todo esse processo. Facilitando o processo, passando pelos profissionais e voltando para a loja, aí a gente consegue atuar, né, e oferecer, além da escolha do cliente, outra lente que nós também temos. Nós temos lente própria, inclusive, com o mesmo padrão de qualidade, com a mesma consistência que uma Varilux, uma Roya, né, uma Zeiss. Então, a gente hoje consegue atender muito bem todos os públicos, com muita qualidade e também oferecendo o preço, né? O preço também é importante. Sem dúvida, né? É os 3 P's que a gente fala no marketing, né? O preço, o prazo e a promoção, né? O preço é ótimo, prazo você pode parcelar no seu cartão e a promoção é os R$ 49,90 da armação, que é algo assim extraordinário. Isso. E deixa eu te contar uma novidade, Cadu, tá? Que a gente já tinha planejado de vir aqui e a Josi e eu falamos, vamos, além de ser Semana do Consumidor, vamos deixar para anunciar isso daí também lá com o Cadu. Essa semana, é a semana, Josi? É a semana quem estiver aí precisando fazer seu óculos e estava aguardando para ir fazer a consulta médica, passa um WhatsApp lá para nós. Qual que é o WhatsApp? Vamos falar. Sim, lembra? Claro. É 991 41 2004. Isso aí. Qual a promoção? Exames a R$19,99. Tá, então, aquela coisa, preciso fazer o meu óculos, preciso fazer o exame médico, agenda conosco lá, a gente vai agendar com o profissional. Esses R$19,99 é com o profissional, lembrando, não é com nós, tá? É com o profissional. Vai chegar lá, acerta no balcãozinho e vai fazer a sua consulta, já sair com a receita. Isso é uma vantagem que a gente acaba passando, porque assim, o cliente saiu de lá, né, foi no Instituto Visão Solidária, ganha mais um desconto ainda, vai ter mais uma bonificação ainda por ser Semana do Consumidor. Então, essa semana aí tá imperdível, é uma baita uma semana para fechar negócio, não percam. Josi, para as pessoas que não conhecem aonde fica o Visão Solidária, fala para nós o endereço, o que tem perto, para que as pessoas possam chegar lá e fazer o melhor negócio da cidade. Então, a nossa loja está localizada ali na rua Tenente Camargo, 1875, no centro. Tem o Banco do Brasil, tem o estacionamento do Banco do Brasil, nós estamos ali do ladinho e entra a farmácia Ultra Popular. Então, você subiu a avenida, quando está chegando ali no calçadão, você vai dobrar as direitas, você já vai ver o Instituto Visão Solidária lá com o nosso adesivo, armação R$ 49,99. E qual os horários de atendimento, que eu acho bem importante falar também. Bacana. Nosso horário é das 8h30 até as 18h30, não fechamos no horário do almoço. Então, você que sai do trabalho ali, já aproveita, passa lá, as meninas estão lá para atender. E no sábado, das 8h30 ao 12h30. Alexandre, para nós finalizarmos o nosso bate-papo, para onde vai
a IVS de Francisco Beltrão na tua mente? Porque eu ouvi aqui por 1h30 uma mente extremamente brilhante, né? Que trabalhou em várias situações, se deu bem em todas elas e administrou muito bem. A tua mente de empreendedor e de profissional experiente, o que está planejando para a IVS? Para onde ela vai aqui em Beltrão? Primeiramente, obrigado pela mente brilhante, né, Cadu? Eu não sei se você falou isso num sentido figurado, né? Porque realmente a careca tá brilhando. Não, profissional. Algo assim. Não, para quebrar o gelo, né? Meu irmão, eu vou aonde as pessoas estiverem me levando, entende? Eu trouxe a IVS para cá com o objetivo de empreender. A gente empreende para as pessoas. Né? Então, enquanto a comunidade de Francisco Beltrão estiver contente com o nosso trabalho, estiver demandando mais nossos serviços, a tendência é que a gente consiga trazer mais coisas bacanas para cá. Isso que eu não fiz um comentário ainda das doações, né, e dos programas de doação que nós temos. Por favor. Hoje nós temos, né, o Criança de Visão, que isso vem da franquia, que é uma quantidade de cotas, né, de vendas de lentes que nós temos durante o ano, e no final do ano a gente consegue fazer uma cota de doação, conforme for o nosso desempenho. E isso a gente pretende levar para as escolas aqui do município, pretende levar para as pessoas que realmente precisam, né? Hoje a Priscila, que é minha esposa, a Josi, já estão fazendo algumas situações de campanhas e testes de acuidade visual em alguns bairros da cidade, né? Considerados assim com maior necessidade. Isso repassado inclusive pela prefeitura, né? Por algumas pessoas aí que trabalham à frente disso. A gente tem ido fazer esses testes de cuidado justamente para começar a se aproximar, e também fazemos isso no centro, né? É algo bem democrático também, mas a gente faz questão, por exemplo, hoje ir no Padre Eurico, ir no Cantelmo, Cidade Norte, São Miguel, né? Para que a gente possa estar mais próximo, conhecer mais o nosso público aí, e quando a gente tiver que fazer essas ações de doação, saber realmente onde direcionar. E né? Quando forem fazer as entregas, nos comuniquem, queremos estar juntos, porque isso é algo que muito nos interessa, né? Fazer o bem é o que nós sempre defendemos e queremos estar juntos para mostrar para o povo que não é só o lado financeiro, né? Exatamente. O lado financeiro ele é algo que a franquia vai sendo a consequência, mas o bem do povo é o primeiro lugar. Exatamente. E respondendo a tua pergunta, tá, Cadu? Então é essa direção mesmo que você acabou de falar, tá? Eu pretendo fazer com que o Instituto Visão Solidária seja o mais sustentável possível, né? E se a gente puder estar levando esse benefício a outros municípios aqui da redondeza, a gente vai fazer. E Beltrão, quanto mais a gente puder estar próximo à nossa comunidade, quanto mais eles nos derem condições e moral, vamos dizer assim, para que a gente possa estar fazendo o nosso trabalho, a gente não pretende parar. Vamos ao infinito, vamos onde eles quiserem que a gente vá. Tá certo. Tempo de agradecer, Alexandre, você arrumar um espaço na tua agenda bem disputada, porque realmente indas e vindas para Chapecó e todo aquele corre-corre, mas realmente marcou, veio no horário, então quero agradecer e dizer que não seja a primeira de muitas vezes que vamos estar aqui conversando, porque quando o papo é bom, fica aquele gostinho de quero mais para uma outra vez. Então, obrigado de coração por estar aqui. Josi também, que já nos recepcionou lá no Instituto Visão Solidária, nos atendeu bem, tanto que a família toda é cliente. Então, muito obrigado para vocês por despender esse tempo para estar conosco aqui, nós ficamos muito felizes. Cadu, obrigado, e em nome de toda a família IVS eu também agradeço esse espaço, agradeço a parceria. Meu irmão, você é um cara diferenciado, fazendo um belo de um trabalho, e a gente fica muito feliz em estar aqui, porque quem fica lisonjeado, né, por fazer parte desse processo somos nós, tá? E um grande comunicador de Francisco Beltrão aí, a gente tem a oportunidade, né, Josi, de estar comunicando, né, ao público dele também, ao nosso público, né? Exato. Agora, exato, a todo mundo. Então, eu fico de coração muito agradecido. E nós, amadores, né, que somos, né, na área de comunicação aqui, né, Cadu? Agradecemos aí todo esse processo de tempo despendido. Tá certo, Josi, muito obrigado. E nos encontramos lá no IVS, com aquele cafezinho sempre quentinho, gostoso à disposição. Muito obrigada, Cadu. E aguardamos
você, aguardamos sua família e todos os clientes para lá tomar um café com nós. Café quentinho sempre tem lá, esperando. Um abraço aí, pessoal do IVS, Instituto Visão Solidária, aqui no podcast 046.